Ministério Jimmy Swaggart convida você a prestar culto a Deus e a ouvir Jimmy Swaggart corajosamente proclamar a mensagem transformadora do Evangelho. Milhões de pessoas estão sendo desafiadas por nossos programas de televisão, por nossas cruzadas, pela impressão e distribuição de literatura, pela construção de igrejas e escolas bíblicas em muitos países e pela obra missionária e infantil. Este programa tem por fim fortalecer a sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do estado do Texas, o evangelista Jimmy Swaggart e sua equipe se apresentam na cidade de Houston. Em sua mensagem intitulada O Último Testamento de Jesus Cristo, Jimmy Swaggart examina 4 dons que Jesus deixou para a humanidade. Una-se conosco e com os muitos milhares que estão reunidos no ginásio de Houston para uma hora de adoração e louvor ao nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Somente Jesus pode mudar a vida de uma pessoa. Ninguém mais. Quantos creem que um dia a trombeta vai soar e Jesus vai voltar? Senhoras e senhores, Janete Pascoal, nenhum túmulo vai segurar o meu corpo. Go down to the river, put my knees down in the sand. I'm gonna Hosanna. When I reach that promised land, well, I looked way over Jordan. I saw people dressed in white. I know they was God's children, Lord, 'cause I seen them doing right. Yes, and then I looked way over Jordan. And what do you think that I could see? I seen a band of angels, Lord, coming after me. Coming after me. Oh, yes, hallelujah. Glory to God. Well, you can take me out to the graveyard, and you can lay this old body Glory. but on that resurrection morning, well, I'm gonna come up, come up, come up, come up, come up out of the crowd. Ain't no
Glória ao Senhor. Aleluia. E agora, do ginásio em Houston, no Texas, Jimmy Swaggart com a mensagem de hoje intitulada O Último Testamento de Jesus Cristo. Glória ao Senhor, aleluia. Obrigado, Jesus. Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo, por favor, no livro de João, capítulo 14. São João, capítulo 14, e eu vou ler 2 versículos, 13 e 14. Jesus está falando e ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Minha mensagem vai ter por tema o seguinte, hoje: o último testamento de Jesus Cristo. Convém notar, Jesus falou muito pouco sobre o Espírito Santo durante o seu ministério a seus discípulos ou a outros. Quero que você pense bem. Isso parece estranho porque o Espírito Santo é a maior de todas as armas e poder e força que a igreja do Deus vivo tem. Todavia, Jesus falou muito pouco sobre ele até a semana da paixão. Falou muito mais na última semana da sua vida aqui na terra sobre isso do que nos 3 anos e meio juntos. E no contexto dos capítulos 14 até 17, achamos o último testamento de Jesus Cristo, e neles seu ensino sobre o Espírito Santo. É o mais gráfico, glorioso, maravilhoso, estupendo, miraculoso, esclarecedor de todo o seu ensino enquanto esteve aqui na terra. Capítulos 14 até 17. E eu desejo tocar em 4 pontos salientes desse seu testamento que ele deixou para você e eu. Aquilo que Jesus Cristo sempre desejou foi somente aquilo que Deus Pai lhe disse que desejasse. Ele disse: eu falo só o que o Pai me manda dizer, não faço nada que não veja meu Pai fazer. Sua vida toda foi uma expressão da vontade de seu Pai. O ministério dele foi uma expressão da vontade do Pai. Todo o seu ser foi uma expressão da vontade do Pai. Um exemplo para você e eu. Ele diz em São João 14:16, essa é parte do seu testamento: eu vou rogar ao Pai, e ele vos dará um outro consolador. Este é o seu testamento para você. Você é o receptor do seu legado. Eu também sou o seu receptor. Ele disse: eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro consolador. E a palavra consolador quer dizer ajudador. Não entendemos isso em nossa cultura ocidental. Pensamos em consolador no outro sentido. Pensamos em alguém que está desanimado, ou aflito, ou triste. Alguém bate no seu ombro, então lhe diz palavras encorajadoras. Não é o que a palavra consolador quer dizer, inclui isso, mas quer dizer ajudador.
Ele está ao nosso lado para ajudar-nos. Eu vos darei outro ajudador. Eu vos darei outro consolador, o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo e cada dia sinto que preciso mais do Espírito Santo. Todo pastor precisa do Espírito Santo, todo evangelista precisa do Espírito Santo, todo professor da escola dominical precisa dele, todo missionário precisa dele, todo homem de negócio precisa dele, todo professor precisa do Espírito Santo, toda dona de casa precisa do Espírito Santo, todo estudante precisa dele, todo adolescente precisa do Espírito Santo, todo crente precisa do Espírito Santo. Eu preciso dele. Eu vou ser franco com vocês, não tenho poder. Preciso desse ajudador para fazer a obra. O ajudador, o Espírito Santo. O ajudador, o Espírito Santo. O ajudador, o Espírito Santo. Eu preciso dele em tudo. Você diz, mas você é pastor, Jimmy Swaggart. Eu não sou. Olha, eu não abriria a porta do meu carro para entrar sem o Espírito Santo me ajudar. Eu não quereria sair para Baton Rouge hoje sem ter a ajuda do Espírito Santo. Eu não quereria levantar de manhã, abrir os meus olhos sem a ajuda do Espírito Santo. Eu quero ao levantar, eu quero quando de pé, eu quero ao deitar-me, eu quero quando durmo, eu quero a toda hora, eu quero quando venho, eu quero quando vou, eu preciso dele. Jesus disse, não vou dá-lo a você por um pouco tempo, ele vai estar com você sempre. Você está vendo hoje um autêntico, garantido e genuíno fanático. Não me desculpo por isso. Sou um fanático do Espírito Santo. E eu não iria a uma igreja em que não se especialize no Espírito Santo. Eu não viria a um pregador que não se especialize no Espírito Santo. Uma igreja sem o Espírito Santo é como um carro sem combustível. Um pregador sem o Espírito Santo é como um pássaro sem ar para voar e como um peixe sem água. O Espírito Santo, o mundo não o compreende, a maior parte da igreja não o entende, a maior parte da igreja o nega, sabe? Dizem que nem está aqui. Eu vou falar um pouco aos telespectadores e vocês aqui no auditório peguem as migalhas. A maior parte de vocês frequenta uma igreja em que todos pensam que tudo isso aqui passou 2000 anos atrás. Os dias de milagres se foram. Que igreja é essa que diz que você não pode ter uma experiência com Deus? Não pode ter uma experiência, é uma atividade fria e mecânica, é só isso, uma religião fria, sem experiência. Negam a experiência, depreciam-na, diminuem-na. E ainda dizem que os dons do Espírito não são para nós. Eles dizem que as palavras de sabedoria, de conhecimento, de discernimento dos Espíritos acabaram. Eles dizem que o dom de fé, que a operação de milagres e os dons de cura não existem mais. Eles dizem que o dom de línguas, interpretação de línguas e o dom de profecia não existem mais. Alguém disse... 3 desses dons revelam algo, 3 deles fazem algo e 3 deles dizem algo. E quando você vai à igreja e nada é revelado, e nada é feito, e nada é dito, Jesus não está lá. Eu vos darei outro ajudador. E tenho uma mensagem para você. Estou sempre pregando uma coisa que não assenta bem. Mas é o meu trabalho. Para isso é que fui chamado. Tenho uma mensagem para as igrejas denominacionais e para as igrejas pentecostais também. 2.
O batismo no Espírito Santo é o dom de Deus para os seus filhos. Eu creio da palavra de Deus infalível, imutável, inalterável, que a evidência de ter recebido o batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus permitir. Eu não deixo de dizer isso, eu não me desculpo por isso, estou dizendo de modo muito claro. Atos 2:4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Em Atos 10, quando Pedro foi até a casa de Cornélio e toda a sua família, e o Espírito Santo caiu sobre eles, esta gente toda que estava lá foi salva e cheia do Espírito, e a Bíblia diz: pois os ouviram falando em línguas, glorificando a Deus e exaltando. E quando eles interrogaram Pedro sobre este assunto, quando ele foi interrogado lá pelos irmãos judeus em Jerusalém, disseram: para que é que você foi procurar aqueles gentios? Nós judeus não nos misturamos com os gentios. E Pedro disse: eu estava no eirado, vi uma visão, e Deus me disse para ir. Aleluia. Quando ele explicou aos irmãos, ele disse no versículo 16 do capítulo 11: então me lembrei da palavra do Senhor, como disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, pois Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos em Jesus. Se falar em línguas representasse tudo, não significaria muito. Mas se ele significa a entrada do Espírito Santo, torna-se tremendamente importante. E eu fico por aqui. A maior parte das igrejas denominacionais o tem negado, elas o têm rejeitado, elas o têm negado. Há uma diferença entre ser ignorante de algo e negar uma coisa. Estou aqui para dizer, como pregador chamado por Deus, que ele pode não ter dado atenção a uma ignorância sim, mas hoje a evidência é tão irrefutável, ela está tão espalhada por todo o mundo, o Espírito Santo foi derramado numa tal extensão que não existe mais desculpa. Não estou dizendo que você deixe sua igreja e se una à minha. Não me interessa o nome que está na porta da sua igreja. Eu só quero uma coisa, e essa é que as igrejas sejam cheias do Espírito Santo e do poder de Deus. Isso é tudo, não importa se é metodista, presbiteriana, batista ou um outro nome qualquer. Quero que sejam cheias do Espírito Santo. Eu vi um pregador hoje na televisão, faça-me o favor. Estava com sua beca, não tenho nada contra, mas eu fiquei vendo ele levantar e pregar em uma dessas igrejas, não sei qual era a sua denominação. Ele começou a citar uma canção popular chamada Tutsi. Eu pensei, que ignorância, que tolice, que asneira, com a palavra de Deus ali bem na frente dele. O poder da palavra escrita, o último testamento de Jesus Cristo, e ele ali de pé dizendo ao seu povo que tinha que ser como Tutsi. Amigo, quando você nega o Espírito Santo, o próximo passo é Tutsi. Quando você nega o Espírito Santo, é tolice.
E eu não estou aqui para apresentar algum projeto arquitetônico, ou beleza social, ou algum show, ou um plano educativo, mas estou aqui para o Espírito Santo operar e realizar a sua obra no coração e na vida de homens e mulheres. E eu digo isso, igrejas, denominações, pregadores que têm negado o batismo no Espírito Santo, com a evidência de que ele é derramado hoje. Note o que digo, eles irão secar, eles podem ter seus templos, podem manter sua religiosidade, mas eles vão murchar por dentro, até que não fique sobrando coisa alguma. Porque Deus disse: já chega. Deus diz: já é bastante. Pentecostais agora. É a sua vez. Fico corado. Isso me dói. Eu padeço quando eu ouço essa música podre, suja, rock punk infernal, que se intitula de música cristã hoje, e 90% dela vem da área pentecostal. Isso me faz ficar revoltado. Deus nos livre e nos ajude. Davi Wilkerson me disse há dias, Jimmy Swaggart, o pecado disso não é tanto o que é feito, mas é que os pastores e o povo parecem não conhecer coisa melhor. Agora, Jimmy Swaggart, é só porque você não gosta desse tipo de música. Eu vou falar a verdade. Eu vou pregar a verdade, não importa se isso vai alejar o diabo, não importa o que aconteça, vou pregar isso. Isso me revolta o estômago. Muitos pastores pentecostais estão buscando maior cultura. Isso mesmo. Eu quero obter mais cultura. Deus nos ajude. Sabe por que somos o que somos hoje? Sabe por que agitamos o mundo? Sabe por que tocamos o mundo? Sabe por que o programa missionário pentecostal é o maior na face da terra nos dias de hoje? Sabe por que o maior reavivamento no mundo hoje se passa nos círculos pentecostais? Não é por causa dos seus seminários pequenos e sem recursos, mas é porque alguns oraram até que o Espírito de Deus tocou os seus corações e eles foram cheios do Espírito Santo e se levantaram para pregar. Eles podiam não saber muita coisa, mas estiveram com Jesus e os doentes foram curados. Vidas foram mudadas, almas foram salvas, e crentes foram cheios do Espírito Santo, e bêbados se tornaram sóbrios, prostitutas se tornaram puras, tudo pelo poder do Espírito Santo. Essa é a nossa força, esse é o nosso segredo, esse é o nosso poder. Foi o que Deus me mandou dizer. E eu vou continuar falando porque sei que é verdade. Não me entendo mal, Deus não recompensa a ignorância. Mas, amigo, nossa força está no Espírito Santo. Nosso poder é o Espírito Santo. Nossa artilharia é o Espírito Santo. Quando o diabo vem com um dilúvio contra nós, ele nem pisca o olho quando lhe mostramos um diploma. Ele nem pisca o olho quando dizemos, estudamos nessa universidade. Ele nem pisca o olho quando dizemos tudo que sabemos o que somos. Mas quando dizemos em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ele treme, ele estremece, porque esse é o poder da palavra de Deus escrita em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Jesus disse: eu vos darei outro ajudador, eu vos darei outro ajudador, eu vos darei outro ajudador, eu vos darei outro ajudador.
Alguns de vocês aí, crentes mortos, ressecados e embolorados, sentados aí. Mas eu não sou bem assim. Eu desejo ir onde tudo está certo. Você precisa de uma boa dose do Espírito Santo, que leve você a cair de costas, a encher o seu coração até transbordar. Há um hino que diz, ele encherá a sua alma até transbordar com o Espírito Santo em fogo. Então vocês, mulheres, acabarão com as neuroses e com as doenças nervosas. Vocês, homens, passarão a agir como homens, em vez de agirem como simples pigmeus. Eu sei do que estou falando. Tive que decidir há muito tempo atrás que ia pregar o que Deus quer, não faz mal. Quem é que gosta? Se o salão está vazio, seja o que for, vou pregar. É preciso que nos voltemos para Deus. É preciso que voltemos ao poder de Deus. Precisamos voltar ao calor do Espírito. Precisamos voltar. E isso simplesmente me esgota. Temos igrejas pentecostais grandes e elas têm psicólogos como funcionários. E você vem, se assenta e... Bem... Põe seus óculos na boca. Todos usam óculos, quer precisem ou não. Vocês sabem como é. Ele os põe na boca para parecer real. Outra pergunta é, como é que você se sente sobre si mesmo? Bem, é uma pergunta tola. Sabe o que fazíamos antigamente? Não era bonito, mas nós orávamos até ter resultado. Orava até que o céu lavasse sua alma, a glória enchesse seu coração e Jesus tocasse a sua vida. O ajudador, o Espírito Santo. Ele vos dará outro consolador. As igrejas pentecostais, sejam quais forem, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Igreja Evangelho Quadrangular, Evangelho Pleno e uma porção de outras, não faz diferença. Nós precisamos voltar. 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 E tem de começar com o púlpito. Tem de começar com o púlpito. Tem de começar com o púlpito. Oh, Jimmy Swaggart, você é evangelista. Se você fosse pastor de uma igreja, não pregaria desse jeito. Ah, mas eu sou pastor. Nas horas vagas. Centenas de pessoas sendo salvas. Quando Paulo ia a uma cidade, era um motim, uma revolução, um avivamento. Meu Deus, pregadores, façam algo. Você que me ouve, faça algo. Deus quer que façamos mais do que ter uma reunião de oração no meio da semana. E nosso culto domingo de manhã e domingo à noite. Vão diante das bancas de jornais carregando cartazes que digam abaixa a pornografia. Façam algo. Tomem uma atitude. Se não acharem o que fazer, expulsem demônios. Há uma porção deles por aí. Oh, Deus, tenho de correr. Tenho de correr.
Precisamos do Espírito Santo, precisamos dele, temos de tê-lo. Ele é nosso poder, nossa força, nossa graça, nosso ajudador, nosso consolador, é nossa força. Segundo Jesus disse, João 14, 27, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele está nos dando o seu testamento para vós, paz. Não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele não só dá o ajudador, o Espírito Santo nos dá a sua paz. O mundo nunca esteve tão mal emocionalmente, mental e psicologicamente como hoje. Por que você acha todo o álcool, 20 milhões de alcoólatras na América, 100 milhões de americanos bebem? O negócio das drogas, cocaína, maconha, heroína e outras drogas, etc., são um negócio de mais de 100 bilhões de dólares ao ano. Você sabe por quê? Não há paz. Não há paz nenhuma. Por que não se acha paz? Jesus disse: a vida do homem não consiste na abundância de coisas que ele possui. Temos tentado expedientes humanos para trazer a paz, mas eles não trazem. Que é paz? Que é paz? Os infelizes que tomam as drogas e afogam suas tristezas no álcool, eles não têm ideia do que é paz. Primeiro é comunhão íntima com Deus. Esta é a maior paz do mundo. Você colocar a cabeça no travesseiro e saber que tem paz com Deus, essa comunhão contínua com Ele. Não há nada como isso. De fato, nada como isso. Não importa se você tem lumbago nas vértebras, na coluna, se você tem artrite, talvez tenha acabado de perder seu emprego, e as crianças estão doentes, e uma porção de problemas, mas quando a noite chega, você põe a cabeça no travesseiro, a casa talvez esteja hipotecada, e você acaba de perder o emprego, e não sabe como pagar a prestação, mas se você tem comunhão contínua com Deus, você tem uma paz que excede todo o entendimento. Paz, a minha paz eu deixo para vós. Jesus disse. Glória, quero fazer uma pergunta aos crentes. Quero perguntar aos crentes: você sabe o que eu estou falando? A salvação está só em ir à igreja no domingo de manhã, talvez à noite, talvez quarta-feira, e você se levanta de manhã, lê alguns versículos da Bíblia, curva a cabeça e diz: Jesus, ajuda-me, amém. É só isso? Ou você tem aquele brilho, aquele fulgor, aquele manancial ininterrupto do céu? Esta é uma coisa que está à sua disposição. Fique sabendo que sem isso você não está vivendo. Você não vive a não ser que tenha essa comunhão contínua. Aleluia. Eu sei que alguns dizem: e eu não entendo vocês. Vocês nunca sentiram a presença de Deus em sua vida? Oh, sim, eu sinto. Não, não sei. Como você sabe? Porque vai haver uma reação. Vai haver algum tipo de reação. Meu Deus, vai haver, aleluia. Ela poderá ser sentida depois que seu marido sai, ninguém está lá com você, e você está limpando a casa, está sussurrando. De repente você sente uma coisa, de repente brota de dentro do seu coração, de repente vem uma alegria invisível e cheia de glória. Sabe o que eu estou dizendo? Talvez do seu trabalho, amigo, outros estão chegando, estão contando piadas sujas e o ar está cheio de coisas indecentes. Alguém derruba uma tábua no seu pé e machuca. Então você diz: oh, obrigado, Jesus, aleluia, aleluia.
E eles dizem, olha o fanático de novo. É um louco. Lá vem ele com as suas coisas. Oh, mas você tem paz. Paz como o rio. Paz como o rio. Paz como o rio. Correndo em sua alma. O que faz você vibrar? O que mexe com você? É a novela das 8. Não. Talvez seja o futebol. Qual é o seu time? Qual é ele? São Paulo. Ele ganhou o campeonato, não é mesmo? Esse é seu fraco. Eu sinto pena de você. Sinto muita pena de você. Amigo, você não sabe o que é viver. Você não sabe o que é viver. Não estou mexendo com seu time de futebol. Não me interessa se você tem uma cadeira cativa lá no estádio. Não me interessa. O que eu estou tentando dizer é que quanto mais perto você chega do Senhor Jesus, menos você se interessa por essas atrações do mundo. Elas não interessam mais a você, uma vez que você tem uma visão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e tem essa comunhão contínua com Ele. Você sabe do que eu estou falando? Oh, eu tenho de acabar. Relógio, pare, tenho de correr. O que é paz? Comunhão contínua. Sim, é comunhão. Comunhão. Eu estava em Nova Orleans há anos e estava numa cruzada. Estava querendo entrar na igreja para orar, mas as portas estavam fechadas e eu não podia entrar. Eu vi um terreno baldio perto e cheguei até lá. Eu estava orando, tinha saído do carro e estava andando e orando. Então, de repente, eu olhei e dei de cara com o policial que tinha chegado. Ele estava a poucos metros de mim. Era o homem mais assustador que eu já vi em toda a minha vida. Não sei há quanto tempo estava lá. Ele estava com tudo. Tinha o cacetete, tinha o enorme 44, tinha botas de couro até aqui, uniforme. Ele tinha tudo. E tinha os olhos bem grandes. Estava lá há muito tempo. Eu estava orando e a glória enchia a minha alma. Eu não oro desse jeito sempre. Muitas vezes oro silenciosamente. Mas o céu tinha me tocado nessa manhã, ali naquele terreno baldio. Pensei que estava sozinho. E eu estava dizendo, glória a Deus. E olhei e ele estava lá. Estava me encarando de boca aberta. Não sabia o que fazer. O que você faz numa situação dessas? Você parece alguém que perdeu o juízo. Você parece alguém que fugiu do hospício Então eu perguntei, eu posso ajudá-lo? Essa era a pergunta mais tola que eu podia ter feito. Posso ajudá-lo? Ele não disse nada. Ele ficou ali, de pé, tudo quieto. Eu acho que se eu fizesse ele teria corrido na direção oposta. Eu disse, você quer que eu saia? Não tem de sair. Ele disse, e tudo estava quieto de novo. Afinal ele disse, o que você está fazendo? Eu disse, bem, eu sou pastor. Ele olhou por ali, eu sei que ele estava pensando numa igreja aqui, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, estou numa cruzada em uma igreja aqui, dei o nome da igreja, eu fui até lá para estudar e orar, e quando cheguei lá, a porta estava fechada, não pude entrar, esqueci de apanhar a chave, eu disse, achei esse terreno baldio, ninguém por perto, não vi ninguém,
E ele disse, eu vi o seu carro aqui, resolvi ver o que era. Eu disse, então quero. Oh, não, fique à vontade. Ele disse, sou católico, mas fiquei ouvindo por algum tempo. Ele disse, quer orar por mim? Glória. Comunhão divina. Oh, que privilégio contar que Jesus é meu amigo. Glória, comunhão. E eu preciso terminar. São João 15:16. Não só ele nos dá em seu último testamento o Espírito Santo, não só ele nos dá a paz. Em João 15:16 ele diz, não me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Agora, amigo, isso é o que se chama privilégio. É cartão de crédito. Isso é livre acesso. Isto é cheque celestial. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, que Ele vô-lo conceda. Vou dizer-lhes o que pedi a Ele. Temos mais de 700 pessoas no escritório em Baton Rouge. Temos uma enorme propriedade com prédios, ou já terminados, ou ainda em construção. Mas eu não pedi ao Senhor por eles. Eu os construí porque Ele me ordenou. Não pedi a Deus para pregar na televisão. Estou aqui porque Ele me deu ordem. Nunca pedi dinheiro para mim. Mas vou dizer-lhe o que pedi a Ele. Antes de tudo, eu lhe pedi que possa conhecê-lo. Que possa conhecê-lo. Que possa conhecê-lo. Ele vale para mim mais que o mundo, para que eu possa conhecê-lo. Ele é minha luz, minha vida, coração e sonho. Para eu conhecê-lo. Eu lhe pedi também pela unção do Espírito Santo. Eu tenho orado, chorado, clamado, jejuado, procurado, implorado a unção do seu Espírito Santo. Tenho pedido isso. Ainda tenho pedido por almas. Eu vejo almas quando durmo. Vejo-as perdidas à beira do precipício. Ouço as palavras daquele hino. Fique com a luz sempre acesa. Mande um clarão através do mar. Algum pobre viajante você poderá resgatar. Poderá salvar. Eu tenho pedido almas. Tenho orado, jejuado, chorado e orado. Há 40 anos por almas. E tenho pedido que Ele me dê as nações por herança. Dá-me América Central, América do Sul, as ilhas do Caribe, toda a África. Dá-me as nações. É isso que eu tenho pedido. E eu creio que Ele está me ouvindo. Por último, São João 17:22, onde ele diz a glória, ele está orando. A hora mais sublime é quando ele ora. Hora santa. Ele está orando e diz a glória que tu me deste, tenho dado a eles. Isto é Deus. Isto é Jesus.
Tu me deste a glória, Senhor, e agora eu a transmiti a eles. Minha mãe morreu com 42 anos. Era uma mulher profundamente piedosa. Na minha adolescência, eu ouvia cantar o hino predileto dela. Eu não o entendia, então eu creio que ainda não entendo hoje. Era simples. Ela cantava este hino: Ele me dará graça e glória. Ele me dará graça e glória, e eu vou com Ele até o fim. Tenho pensado, Senhor, o que quer dizer glória? Para o mundo é ter projeção, é ser o primeiro, é o aplauso do povo, o clamor das multidões, as manchetes, o galardão, o prêmio. Glória. Mas Jesus, creio, ensinou aos discípulos o que a glória era. Você abaixar-se e lavar os pés dos discípulos. Não há glória maior do que quando alguém é salvo. Uma vida é mudada. Uma pessoa é trazida da morte à vida, do pecado à salvação. A glória que o Pai lhe tem dado, ele disse: eu a dou a vós. E por último, reinaremos com ele para sempre e sempre. Curvem a cabeça, por favor. Pai, eu te agradeço e eu te amo. Na minha fraqueza procurei fazer o melhor que pude hoje. Eu te peço que teu Espírito venha permear este lugar e tocar as almas. Peço em nome de Jesus. As cabeças curvadas e os olhos fechados, antes que eu peça que levantem a mão, eu quero lhes dizer uma coisa muito importante. Eu falei sobre falar em línguas, tipo da mensagem. Quando você é cheio do Espírito Santo, falar em línguas não será a maior coisa que acontecerá a você. A maior coisa vai ser a revelação de Jesus Cristo que você terá e que você nunca teve antes. Nesse mesmo derradeiro testamento, Jesus disse: o Espírito Santo me glorificará, falando de si mesmo. A intimidade, a proximidade, a glória de Jesus se tornará tão real. Esta é a maravilha de ser batizado no Espírito Santo. Quantos podem dizer: sei que sou salvo, não tenho dúvida quanto a isso, estou preparado, meu nome está escrito no livro do Cordeiro, eu sou salvo, mas ainda não fui batizado no Espírito Santo, e eu quero ser cheio do Espírito Santo. Levantem a mão. Ainda não fui batizado no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. Por favor, peça que eu seja cheio. Quero ver as suas mãos. Muito obrigado por toda parte. Deus ama você, obrigado. Vou pedir que todos do auditório se levantem, todos se levantem. Todos que levantaram a mão em todo esse ginásio, por favor, vou pedir que venham e fiquem de pé aqui na frente. Quero que venham confiando, quero que venham crendo. Aqueles que disseram: quero ser cheio do Espírito Santo, eu desejo a plenitude do Espírito Santo. Venham agora. Is my soul.